Vamos seguir, vamos falar de justiça, mas agora de justiça eleitoral, porque o TSE condenou na terça-feira por 5 votos a 2 o ex-governador do Rio, o Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição isso em 2022. O que é que o TSE declarou ele inelegível pelo prazo de 8 anos, contabilizado a partir de 2022. O julgamento foi concluído um dia depois dele renunciar ao mandato para reforçar sua intenção de concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Essa ação, que resultou na condenação do Castro, aponta que houve uso da estrutura da Fundação CEPERJ e da Universidade Estadual do Rio na contratação de cabos eleitorais, com distribuição de cargos e recursos públicos para ampliar o apoio político durante esse período eleitoral. Quem é que votou contra o Castro? As ministras Isabel Galotti, Estela Aranha e Carmen Lúcia, e os ministros Floriano de Azevedo, Marques e Antônio Carlos Ferreira. Os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques divergiram e, em nota, o ex-governador do Rio, disse receber com grande inconformismo a decisão do TSE e acrescentou que vai sim recorrer. Olha, isso foi uma coisa absolutamente escandalosa, escancarada, né? Foram sacados da boca do caixa, reportagem do UOL à época, sacados da boca do caixa 248 milhões por dezenas de milhares de pessoas que integrariam aí esse esquema, né, de contratação de funcionários de maneira irregular e que atuaram durante a campanha. Veja, que a coisa aconteceu quando você lê as peças, parte das peças do processo, não li tudo, mas li o suficiente, que a coisa aconteceu, aconteceu. É escancarado. Quando a gente vê a síntese dos votos dos ministros, né, que acabam reproduzindo trechos das peças do processo, é um negócio inacreditável, né? E, portanto, essa cassação era dada como certa, né? A Isabel Galotti já não está mais no TSE, mas tinha deixado o voto dela, né? E aí uma condenação por 5-2. Insisto, num caso que eu peço que vocês leiam, que me parece irrespondível, né? Esse placar assim elástico, inclusive de ministros. Ah, não, é que a Isabel Galotti, ela vem de uma tradição de ministros de esquerda. Eu falei, mentira, mas completamente outra coisa. Tem nada disso. Tem nada disso, né? O ministro Antônio Carlos, nada disso. É que o negócio realmente era feio. E aí tem algumas coisas que são espetaculares, inclusive no caso dos ministros que votaram pela não cassação. E é preciso que a gente fale deles, porque um deles é o herói da hora, o cavaleiro sem máculas, né? Sendo apontado como a salvação do Supremo. E aí eu fui atrás do voto dele, fui atrás do voto do Nunes Marques. Vamos lá. É isso. Os dois ministros que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, como a gente viu aí, votaram pela absolvição do Castro, com argumentos que você considerou bem estranhos, né? Que argumentos são esses, Reinaldo? Presta atenção aqui. O Nunes Marques, a essência do argumento do Nunes Marques é o seguinte: ele não nega que o crime aconteceu. Isso aconteceu. Até porque, sabe quando não dá para negar? Fazer o quê, né? Aconteceu. Aí, houve 248 milhões sacado na boca do caixa, usando essas duas instituições para isso. Usando servidores contratados informalmente. Isso nem existe, essa figura. E que comprovadamente atuaram na campanha. Sabe o que o Nunes Marques falou? E esse argumento é inédito, que eu saiba, acho que nunca foi usado antes, algo com esse pensamento. Aliás, nem o do Mendonça também, vamos ver já. Ele disse o seguinte: olha, aconteceu o crime, mas
Depois que o crime foi interrompido, presta atenção, Rafael, presta atenção que isso aqui é para a vida. Depois que o crime foi interrompido, as intenções de voto no governador continuaram a crescer. Então, ele não deve ter tido importância? Como é que é? Quer dizer que, veja, podem ser milhares os fatores que levaram a intenção de voto a crescer depois. Desde uma campanha tecnicamente boa até o adversário não ter conseguido encaixar um discurso, até, na verdade, efeitos residuais do crime cometido. Mas depois que o crime foi interrompido, a intenção de voto continua a crescer. Então, isso que veio depois vira causa de absolvição do que veio antes. Eu nunca vi isso. Quer dizer, vi isso uma questão de lógica que já se apontava desde a escolástica, né? Post hoc ergo propter hoc, quer dizer, veio depois disso logo por causa disso. Não, o dia amanhece depois que o galo canta. Então, se o galo não canta, o dia não amanhece? Que veio depois. Veio depois, continua a crescer, então anula o que veio antes ou vira a causa de absolvição do que veio antes? Digamos que eu te faça um grande mal, cometa crime, prejudicando você, tal, tentando prejudicar, mas cometa o crime. E aí você me processa, nós vamos para a justiça. Aí o juiz pergunta: Rafael, sua vida melhorou depois disso? Depois desse crime que ele cometeu? Melhorou. Você teve, subiu na vida, deu tudo certo? Deu. Então não teve importância para você, né? Então o crime não foi cometido. Eu nunca vi isso. E o André Mendonça? Bom, aqui a gente volta a um clássico dos romances policiais ou das caricaturas de romances policiais, né? A culpa é do mordomo. Porque o Mendonça, ele diz lá o seguinte, que ele diz não haver dúvidas das irregularidades praticadas pelos envolvidos, chamou de atos abusivos, que impactaram significativamente a normalidade e a legitimidade das eleições no Rio, em 2022. Mas ele votou contra a inelegibilidade e o beneficiário do esquema, obviamente, que ele diz ter impactado na eleição, era o Cláudio Castro. Aí ele diz, mas eu não vejo prova suficiente de que ele participou. Então, vamos condenar o mordomo. Né? Fazer como o Fux fez no caso da votação do golpe, que ele condenou o Braga Neto por atentado ao Estado de Direito, mas não o Jair Bolsonaro. O Braga Neto e o Mauro Cid, mas não o Jair Bolsonaro. Fica parecendo que o Braga Neto e o Mauro Cid atentaram contra o Estado de Direito em benefício próprio. Não? É um juiz que está sendo considerado a saída para o Brasil. É um voto complicado, para dizer pouco. É mais complicado, Reinaldo, do que dizer Cláudio Castro, que para mim é o maior trava-língua da política atualmente. Toda vez que eu tenho que falar esse nome, eu fico com medo de me enrolar. Aí tô falando bem devagar, porque eu vou ter que falar de novo. Porque no caso do Cláudio Castro...
Lembra uma brincadeira que eu fazia quando eu dava aula, porque você sabe que lá em Gonçalves Dias você encontra a palavra frecha, né? Para flecha. Que tá certo também. Pode ser flecha ou frecha. Aí eu brincava, a menos que a pessoa fale Cláudio e Clodoaldo. Se falar frecha, Cláudio e Clodoaldo, não é porque ela sabe a diversidade da grafia da palavra flecha. Agora, vou tentar de novo, sem errar. No caso do Cláudio Castro, tem textos aí que estão afirmando que ele ainda vai poder se candidatar no que depender do andamento desses recursos. Aí a gente quer saber, pode ou não pode? Que caminho é esse que um político é cassado por um tribunal superior e ainda assim concorreria às eleições? Olha, veja só, cabe embargos e declaração agora junto ao TSE. Tá? Embargos e declaração, eles não têm efeito suspensivo. Congela o tempo de prescrição, essas coisas, mas não tem efeito suspensivo. A ação agora está suspensa. Não. Mas também embargos de declaração não demora tanto tempo. Existe uma brecha no Código de Processo Civil, acho que é o artigo 1026, para conferir efeito suspensivo. Mas não é a regra. Não é a regra. Né? Então, é provável não, vai entrar com embargo de declaração e vai perder. Com placar de 5-2, vai perder. Depois cabe recurso extraordinário, que é apelar ao Supremo. Mas o recurso extraordinário só sobe, como se diz, só vai para o Supremo se passando pelo juízo de admissibilidade do presidente do TSE, que foi o que fez Bolsonaro contra a condenação dele no TSE, recorreu. O Alexandre diz, não cabe, e, portanto, não subiu para o Supremo. Isso tudo pode demorar algum tempo, mas eu não acho que demore até a definição das candidaturas até a eleição. Agora, que fique claro. E aí, então, vamos lá. Enquanto você não tem o chamado trânsito em julgado, que o trânsito em julgado, cara, acabou, não tem mais, porque cabe ainda recurso ao STF, né, que é o recurso extraordinário, que eu estou dizendo. Você pode ir, se a coisa demorar, registrar a candidatura, e se demorar muito, até mesmo participar da eleição, pode conseguir uma liminar, participar da eleição, isso não é incomum. Mas é bom lembrar que pode ser cassado mesmo depois de eleito. Se não tiver resposta antes, porque depois, se o Supremo decidir, olha, não dá, mas vamos lá, vai mudar, a carne fica até junho no TSE, depois assume o Nunes Marques, assume alguém que votou a favor do Cláudio Castro. Não, mas isso tudo seria decidido antes. Seria decidido antes. Acho que se resolve antes. Mas caso não se resolva, pode ser cassado depois. Mas quem sabe até a mudança, também há uma perspectiva de mudança no STF. Não, primeiro que não vai acontecer tudo de uma vez, ainda que o Flávio ganhe, né? E não vejo o STF cassando uma decisão do TSE tomada por 5-2. Então, acho que essa história é um pouco fantasiosa, né? Agora, eu quero aproveitar aqui para lamentar, né, o destino político do Rio de Janeiro, e não se trata aqui da velha coisa São Paulo versus Rio, não, aqui a gente já fez coisas horríveis também. Mas o fato é, cara, que vamos pegar de Marcelo Alencar para cá, exceção feita a Marcelo Alencar, que concluiu o mandato, 95, 98, sem ser cassado. Moreira Franco foi preso, Antônio Garotinho preso, Rosinha Garotinha presa, Sérgio Cabral preso, Luiz Fernando Pezão preso, Wilson Witts empichado, Cláudio Castro agora tornado inelegível. Eu preciso pensar um pouquinho. Tem um livro aí, não vou entrar em detalhes, mas um psicanalista que ele trabalhou no sistema público de saúde do Reino Unido, e aí há sempre uma mulher lá e dizia, eu preciso de Prozac, agora eu preciso de outro antidepressivo, não está adiantando. Aí ele perguntou da vida dela, ela tinha casado 2 vezes com traficantes diferentes, tido filhos, largado filhos, entregado para não sei o quê. Aí teve uma hora que eu falei assim, a senhora não precisa de um antidepressivo, a senhora precisa de um comportamento um pouco diferente, fazer escolhas mais sensatas. Quem sabe o Rio
chegou a hora de fazer escolhas mais sensatas, mas também, né, não sei. E o Vardemazão tá falando que com ele não tem essa não, filho. Tá falando pro Castro, olha, acho que não vai dar. Pois é, você falou de escolhas mais sensatas, aí a gente já vai entrar nesse assunto que é o fato do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, dizer que o PL não vai assumir nenhum risco jurídico nessa eleição no Rio e deu uma condição que vai manter a candidatura do Cláudio Castro para o Senado só se houver aí uma eventual reversão dessa condenação. Aí o partido já está estudando outros nomes. Se fala no Carlos Jordi, que é deputado pelo PL do Rio, também Sóstenes Cavalcante, que é líder na Câmara. Mas outro nome que está despontando com força é do ex-secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, que pode se filiar para o PL para disputar uma vaga no Senado e ele seria o preferido do Flávio. Não só o preferido do Flávio, como é importante que quem está nos acompanhando saiba, quem realmente manda na segurança pública do Rio de Janeiro é o Flávio Bolsonaro. As pessoas que cuidam da segurança pública do Rio, elas são vinculadas politicamente a Flávio Bolsonaro, devem obrigações a Flávio Bolsonaro, ao bolsonarismo de maneira geral. Se você achar que a segurança pública do Rio é um primor, sejam gratos a Bolsonaro, vocês, fluminenses, como um todo, cariocas em particular. Né? Se acharem que é uma porcaria, podem cobrar dele, porque toda a cúpula é próxima dele, ele manda ali, né? Assim como é o caso desse Felipe Cury, que teve uma atuação, olha aqui, os que estão dispostos a me odiar em razão de algumas posições não vão passar a me amar mais agora. O que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 28 de outubro de 2025 foi um massacre. Aplaudido, infelizmente, em muitos setores. Né? Eu vi mesmo um com histórico de posições progressistas que dizia assim, houve uma degola, mas como se degola pudesse ser uma coisa considerada corriqueira. Né? Mas era tudo bandido. Não é desse jeito que se faz 2. Por um acaso o Comando Vermelho não manda mais no Morro do Alemão? Por um acaso o Comando Vermelho não manda mais no Complexo da Penha? Hein? Manda ou não manda? Manda ou não manda? Vimos coisas sinistras ali. As pessoas foram mortas e largadas na mata. Os corpos ficaram lá. A população foi lá retirar. E esse Felipe Cury, além de deixar claro que achava que a imprensa gosta de bandido, tem essa máxima, né? A imprensa gosta de bandido, esse Felipe Cury disse que estava pensando em processar os moradores por alterar a cena do crime. As pessoas foram largadas lá, os moradores foram retirar, enfileiraram os corpos, uma das coisas mais sinistras que eu já vi. Eu já tinha visto isso em Iraque, não sei o quê. Quem fazia muito isso era o Estado Islâmico. Largar os corpos assim, aí a população foi lá pegar. E ele diz que, quanto a degola, que era a própria população que está fazendo. Chamou todo mundo de terrorista, mas disse que a atuação ali era uma questão de guerra irregular e assimétrica. Guerra irregular e assimétrica, para quem desconhece o vocabulário, significa o seguinte: nós vamos dar o nosso combate, oferecer o nosso combate e não obedeceremos às regras. Quando você fala de guerra irregular e assimétrica, você está falando de combate, então, a grupos terroristas ou o que seja, e que, portanto,
se vai usar uma expressão que, ainda que mal empregada por muita gente, não é exatamente a teoria original, mas não interessa, virou uma expressão, é o tal do direito penal do inimigo. O inimigo não tem direito penal aqui, né? Essa é uma visão de segurança pública, né? E o candidato, só mesmo se ali internamente houver alguma questão, mas o candidato do coração do Flávio, sem dúvida, seria esse Cury. Vamos ver as injunções políticas, né? Eu duvido que o Jordi tope, porque o Jordi tem uma reeleição à Câmara que é praticamente certa. Já ao Senado, não, que é eleição majoritária. O Sóstenes Cavalcante, idem. A Câmara, sim. Ao Senado, eu acho que já era, porque teve lá a história do dinheiro da casa, dinheiro vivo. Acho que... Mas a Câmara, acho que se reelegeria. Sim, se reelege. Então, sim, há uma grande chance de cair no colo do Cury, né? Que foi o principal braço operador dessa ação só considerada exitosa na cabeça daqueles que ainda não entenderam como funciona essa questão de combate ao crime organizado. Que sim, é grave, se infiltra no Estado, nós estamos vendo o crime organizado que já se meteu com o mercado financeiro, é gravíssimo. Mas, evidentemente, você não faz uma expedição como essa, né? Porque você vai lá, mata, morreram 121 pessoas, 4 policiais, que obviamente lamentável que tenham morrido. Agora você vai lá e mata 117 e os 117 são repostos no dia seguinte. E aí, então, precisa ver se segurança pública é missão, experiência e vingativa e de expedições punitivas contra pobres e pretos. Ah, mas eram todos ligados ao Comando Vermelho. Então vamos aprender a combater o Comando Vermelho. Por exemplo, não tendo políticos do topo da cadeia alimentar ligados ao Comando Vermelho, ligados ao PCC, a depender do Estado, né?